Olá, universo condominial! Sejam bem-vindos a mais uma entrevista Voz Condominial. O objetivo da entrevista é levar até você conhecimento, clareza nas informações, para que você possa enriquecer ainda mais o seu conhecimento dentro deste universo condominial. Estou falando para você, síndico ou síndica, ou morador de condomínio ou prestador de serviço. Aqui é um canal onde você tem voz. Eu sou o Dr. Sabino e hoje darei voz a uma expert no assunto, que é a inadimplência condominial. Com vocês, doutora Maíra. Doutora Maíra, seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Fico muito grata em participar do programa. Perfeito. Doutora Maíra, é importante para os nossos telespectadores saber quem está falando com eles nessa entrevista. Fala um pouquinho da sua formação e da sua experiência no segmento condominial. Certo. Meu nome é Maíra Michelena, eu sou advogada, sócia proprietária do Michelena e Gundim Sociedade de Advogados, escritório especialista em direito condominial e imobiliário, atuante na região do Vale do Paraíba. Então, fique ligado, assista até o final dessa entrevista, porque hoje tem muito conhecimento para você adquirir. Doutora Maíra, vamos falar sobre a inadimplência condominial. Esse tema é bem turbulento. E eu sempre digo, né, mexer com a inadimplência com alguém que está devendo a taxa condominial ou a taxa associativa. É importante a gente falar que aqui também nós não estamos falando somente para condomínio, mas sim também para as associações. E mexer neste assunto é delicado, uma vez que ninguém, ou quase ninguém, fica devendo porque quer. A grande maioria não é porque quer. E aí, qual a estratégia que a empresa, que o seu escritório adota para começar a fazer uma cobrança de algo que é bastante delicado? Qual a estratégia que vocês têm para fazer esse trabalho que é muito necessário para os condomínios? A primeira é conhecer muito bem o perfil do condomínio, do nosso cliente. Tem condomínios maiores, com mais unidades, um síndico externo, por exemplo, que quer receber informação de determinada forma, quer um resultado. Tem condomínio menor, que tem um inadimplente, um caso isolado. O importante é ser bem organizado e rigoroso na cobrança extrajudicial. Fazer um extrajudicial bem alinhado e, de preferência, junto com o síndico ou síndica ou o presidente da associação, que nós temos algumas peculiaridades entre a cota condominial e a taxa de manutenção, até para cobrança. Assim, no meu escritório, nós adotamos um sistema que é mais arcaico, digamos assim, mas é organizado, planilha de Excel. Tem o controle mensal, todo mês nós verificamos quem está inadimplente. Temos acesso ao site da administradora, algumas administradoras preferem enviar a inadimplência. Nós planilhamos, verificamos quem está inadimplente, passamos a informação para o síndico, fazemos o primeiro contato em WhatsApp, dá muito retorno, antigamente era carta, era bem diferente, hoje tem essa facilidade. Fazemos esse primeiro contato, segundo mês não teve retorno, já vamos alinhar com o síndico. Vale a pena já entrar no judicial? Vamos tentar mais uma vez? A gente procura saber o caso a caso. Então, e fazer isso mensalmente contribui muito para a saúde financeira do condomínio, para que aquele inadimplente não fique esperando mais. Todo mês ele recebe aquela lembrancinha, tem que pagar, e não deixar evoluir muito. Quanto mais a dívida cresce, mais difícil de se negociar. Sim. Mas é importante a gente fatiar, né, para que o nosso telespectador entenda que o extrajudicial explica melhor o que é judicial, o que é extrajudicial. O judicial e o extrajudicial. Extrajudicial é aquele primeiro momento, é um contato ainda sem ir para o fórum, para a justiça, falando de forma bem simplificada. Não vou usar juridiquês. Sim. Vamos usar aqui um vocabulário que todos possam entender. Isso é extremamente importante. Sim, é bom desmistificar alguns assuntos. E muitas pessoas, a gente manda aquela mensagenzinha de WhatsApp, lembrando que está inadimplente.
Ah, já me botaram na justiça. Me colocaram na justiça. Não gosta de receber a mensagem. Às vezes a pessoa esqueceu. Esqueceu um esquecimento. E aí, judicializar, entrar já na justiça, montar uma ação, gerar custos para o condomínio, e custos que depois essa pessoa vai ter que pagar. Porque dívida de condomínio não tem muito o que discutir. Normalmente é devido, o proprietário tem que pagar. Se esse imóvel for vendido, quem adquiriu vai ter que pagar, alguém vai pagar. E aquele histórico que cada casa, vamos dizer assim, vira um histórico, aquele condômino, aquela unidade inadimplente que faz um acordo, que não cumpre com o acordo, depois ele quer um acordo novamente. Como lidar com É uma essas situação, situações? delicado. Nós tentamos sempre levar em consideração caso a caso. É muito importante a conversa com o síndico para saber até que ponto aquela doença, aquele problema é real. Infelizmente, nós temos esses casos que temos todos os tipos de pessoas morando em condomínios, independente do condomínio. Se é um condomínio mais popular, sempre tem. Né? Tem todo tipo de devedor. E é muito importante fazer um termo de acordo. Um termo de acordo, estabelecendo a forma de pagamento, mostrando para ele o que ele está pagando, os encargos em caso de atraso, que se ele deixar de pagar a cota, é quebra de acordo. Não adianta a pessoa fazer o acordo do que está em atraso e deixar vencer as cotas, aí vira uma bola de neve sem fim. Então, todo mês, mesmo ela fazendo o acordo, atrasou o mês seguinte, tem que chamar, lembrar, não dá para deixar acumular. Uma perguntinha que sempre surge, principalmente em dias de assembleia. O inadimplente pode votar. O inadimplente pode votar, se ele está com um acordo, pode votar, se está em acordo em dia, pode votar ou não. O que a doutora fala sobre isso? O meu entendimento é bem de acordo com a lei, que diz que a pessoa tem que estar quites. Se tem um acordo parcelado, ela não quitou. Então, não vota. Não vota, mas participa. Aí depende da convenção. Sim. Mas a nossa orientação é essa. Você, síndico ou síndica, olha que importante que você está aprendendo hoje. De acordo com a doutora, acordo não é quitação. Então, assim, é importante até mesmo ilustrar para os nossos telespectadores o prejuízo que pode causar numa decisão de uma assembleia, de um inadimplente votar e corre o risco dessa assembleia, desta ata ser cancelada, impugnada. Fala um pouquinho sobre isso, sobre essas impugnações. O inadimplente, ele não vota, ele não pode assinar a lista de presença. Se por alguma falta de controle ele assina e depois tem algum questionamento sobre essa assembleia, judicialmente, pode-se questionar a decisão de uma assembleia, corre-se o risco de anular uma votação, que pode ser uma votação muito importante, previsão orçamentária e prestação de contas. Eleição de síndico, eleição de síndico, nós sabemos como são importantes, então tem que ser muito criterioso na hora de verificar se a pessoa está inadimplente e se está em acordo, porque dependendo do sistema da administradora de condomínio, a inadimplência some, então tem que saber quais unidades estão em acordo. E muitas vezes acaba que o jurídico que, na hora ali, resolve esse impasse, que surge a dúvida. É importante você que está nos ouvindo, a participação do jurídico nas assembleias, para que ele consiga dar este apoio, porque a gente sempre fala, né? A gente, dentro de uma assembleia, a gente sabe que a autoridade maior ali dentro da Assembleia é o presidente da Assembleia. Mas você, síndico, você, síndica, neste momento, você precisa contar com braços fortes, uma administradora de excelência que tenha o total controle dessa inadimplência e um jurídico que possa dar exatamente esse apoio, não só na questão da inadimplência, mas na questão da propriedade também, porque a gente sabe que o inquilino não vota, uma lista de presença errônea também é objeto de uma impugnação de uma assembleia. Então, assim, você precisa estar muito atento à qualidade dos prestadores de serviço que vão dar
um apoio para você. Um outro mito que se cria, vamos lá. O jurídico não pode cobrar com 30 dias de vencido, 60 dias, as famosas decisões que se tomam. Porque nós temos uma assembleia que assim decidiu. O que você diz sobre isso? Tem que seguir a convenção, tem que seguir o que está na convenção. Mas o inadimplente, isso eu já vi até acórdão do STJ. Passou um dia, é inadimplente. Venceu o dia 10, dia 11 é inadimplente. Não importa se em alguma assembleia se decidiu que seria com 30 dias, com 60, que se dá, né? Tem aquela prática de dar um prazo para pagar antes de passar pelo jurídico. Vai de 30, 60 dias, já vi casos de 90, não acho uma boa, porque a inadimplência... Você vai incentivando o inadimplente a não colocar em dia. E o detalhe, né? O que acaba acontecendo neste cenário? Muitas vezes o adimplente acaba levando nas costas o inadimplente. E quando você tem uma decisão errônea, é importante ressaltar também que muitos dizem por aí, a Assembleia é soberana. Não, não é soberana. O que a doutora fala sobre essa questão de acharem que a Assembleia é soberana, todas as decisões? Nem sempre, não pode contrariar o que está na própria convenção do condomínio, o que está na legislação. A gente lembra lá, antes do Código Civil de 2003, a multa pelo atraso no 10%, pagamento. era 10%. Essa legislação, ela vem incentivar a inadimplência? A que reduziu para 2%? Talvez sim. E Talvez aí... tenha incentivado, porque se for levar em consideração o valor dos juros de um cheque especial de um cartão de crédito, tem um inadimplente que está com problema, mas se aquele inadimplente está fazendo festa na churrasqueira, está trocando de carro. Eu outro dia acompanhei uma assembleia no condomínio que foi justamente chamada de capital. O adimplente paga pelo inadimplente. Por quê? É uma inadimplência que vem acumulando, a pessoa, ela de alguma forma blindou os bens dela, claro que o imóvel responde, mas para chegar no imóvel a gente tem que fazer um caminho ali no processo judicial. A gente não chega penhorando o imóvel direto. E ela conseguiu blindar de outras formas e o débito foi avolumando, ficando maior. E teve que se chamar uma assembleia para os adimplentes pagarem o dinheiro que está faltando em caixa. Essa é uma realidade de muitos condomínios, né? Em algumas previsões orçamentárias, colocar ali uma porcentagem da inadimplência. A gente sabe que isso, muitas vezes, o síndico ele tem que ter essa prática para ele conseguir fechar as contas, porque se o síndico não consegue fechar as suas contas, pagar as suas contas em dia, ele responde. Então é uma situação extremamente delicada sobre não conseguir pagar as contas. E num condomínio pequeno, isso gera um transtorno imenso, que os vizinhos estão vendo que a pessoa tem condições de pagar, mas de alguma forma ela não se sabe por que ela opta por deixar justamente o condomínio para trás. Talvez porque é o que menos tem incidência de juros, de multa, de encargo. É aquilo que você falou, se a minha situação financeira ela não está tão boa, eu vou escolher pagar as contas daquilo que me gera mais juros e a taxa de condomínio, muitas vezes, por conta desses 2%. Mas aí a gente também tem aí, talvez, uma luz no fim do túnel, né? E são os projetos de lei aí que estão querendo fazer uma alteração, voltar para os 10%. Até poderia ser interessante, dá para equiparar com aluguel. O aluguel é 10% de multa se atrasar. Talvez seja uma solução para coibir um pouco a inadimplência, porque não é todo inadimplente que realmente está passando dificuldade financeira. Na nossa vivência, ali no dia a dia, nós sabemos. E quando você o escritório depara com uma situação bem complexa de questões de saúde, pessoas idosas, no extrajudicial existe uma boa flexibilidade de você negociar e parcelar. Parcelar, mas sem desconto, né? Isso é bom frisar. Débito condominial não tem desconto, condomínio não é banco, não é financeira. Entendi. Porque tem, assim, até alguns colegas que não atuam na área nos procuram para negociar em nome do cliente, até em fase judicial.
e aí oferecem 50% do valor original do débito sem encargos. Não é banco, é rateio de despesa. E aí, doutora, pegando neste ponto, infelizmente, os condomínios, né, ele carrega um histórico desagradável, até mesmo por falta de conhecimento dos síndicos lá vamos lá, de 20 anos atrás, que tanto é que hoje cria essa cultura e alguns ainda acham, olha, eu vou ficar devendo, mas eu tenho um valor à vista, eu quero um desconto no juros e tudo mais. Detalhe, se o síndico der esse desconto, quem é que vai responder por essas... O síndico. É dever legal do síndico cobrar as cotas com os encargos. Ele tem que seguir o que está no Código Civil e na Convenção. Eu sempre, até tem síndicos que conversam, doutora, mas não posso mesmo dar um desconto? Não, não pode. Claro que tem, lá no escritório nunca aconteceu. Numa negociação judicial, tirar alguma multa ali, que tem multas que são aplicadas dentro do processo, ok, algo excepcional para pagamento à vista, mas correção, juros, o que está previsto na convenção, não pode retirar na negociação. Síndicos e síndicas, não vá pelas emoções, age pela razão, por conta da sua responsabilidade. Outro detalhe, doutora, que a gente sempre ainda vê no mercado é o desconto de pontualidade. Nenhum dos condomínios que nós atendemos tem. Nenhum tem. Se nos contrata, nós já avisamos, não. Não dá para dar desconto de pontualidade. Se foi feita uma previsão orçamentária, prevendo que necessita daquele valor para pagar as despesas do ano, não vejo sentido nenhum em dar um desconto de pontualidade. Alguma hora poderá faltar esse valor. Se aumenta a inadimplência no outro lado, pode acontecer. E nós sabemos, doutora, que a nível de Brasil existem alguns condomínios que, por conta dessa inadimplência, talvez mal gerida, mal administrada, faz a contratação de garantidoras. A pessoa ela está inadimplente com o condomínio ou com a garantidora? Nossa, a pergunta é mais difícil. A inadimplente com o condomínio. Por mais que seja a garantidora que vai fazer aquela cobrança, sim. Ela é inadimplente com o condomínio, ela não pode votar. Voltamos na questão da Assembleia. Voltamos na questão da Assembleia. O síndico ou síndica, você que tem uma garantidora naquele dia, naquela Assembleia, o inadimplente ele não pode votar. Mais um motivo de uma impugnação. Então, é importante ir pela razão, novamente, repito, porque agir pelas emoções, muitas vezes, acaba sendo uma alternativa, mas uma alternativa muito errônea que resolve uma situação de imediato, porque o que acaba acontecendo? Esse assunto, às vezes, a atual gestão ela não quer se indispor. Melhor se indispor do que deixar passar algo que está totalmente equivocado, em desacordo com a legislação. Por isso, sempre reforçamos a importância da participação de um jurídico atuante no segmento condominial para dar este apoio. E aí, vamos falando um pouquinho sobre a cobrança judicial em si. A cobrança judicial. A cobrança judicial, ela, de alguma forma, ela foi facilitada pela legislação agora nos últimos anos. Que nós podemos entrar com execução. Até alguns anos atrás, era um procedimento sumário, um rito de cobrança, aí tinha que intimar a pessoa, ela apresentava a defesa ou não apresentava. Nesses casos, a pessoa sabe que deve, normalmente não apresenta a defesa. E aí agora nós temos a possibilidade da execução. Nós juntamos os boletos, o valor atualizado do débito, atualizando conforme a convenção e entramos com ação judicial. Ela é intimada para pagar em 3 dias. Não pagou, não apresentou defesa, seguimos já com um processo de bloqueio de valores em conta, bloqueio de veículo e, no último caso, o imóvel, que é a garantia da dívida. Algo que é importante mencionar o débito de condomínio é uma exceção do bem de família. Estou tranquilo, não vão penhorar meu imóvel, é o único que eu tenho. Não, débito de condomínio não. O imóvel responde e vai a leilão. Lá no escritório, assim, nós não tivemos, em todos esses anos, todos os processos, uns 2 casos que efetivamente foi a leilão imóvel.
As pessoas conseguem, pagam e resolvem de alguma forma, até arranjam um comprador para esse imóvel. É tudo feito de forma clara, sem burlar o processo e resolve. Normalmente não chega nesse ponto. Penhorou o valor em conta, o devedor já Até aparece. mesmo porque muitas informações que se perdem, né? Ou que o achismo, né? O famoso achismo, que o bem de família nunca é penhorado, existem essas ressalvas. É importante vocês que estão nos assistindo, você que é síndico ou síndica, prestador de serviço, morador de condomínio ou também não morador, mas é importante saber o quão delicado é esse assunto, não deixar as dívidas aumentarem, não deixar as dívidas para depois. O acordo, né, que é o extrajudicial, ele sempre será a melhor. E pode fazer o acordo judicial também. Sempre existe essa possibilidade de se fazer no decorrer do processo. Perfeito. E com as mesmas regras. Não pode atrasar a cota do mês, então tem que ter todo um acompanhamento também do jurídico que está fazendo a cobrança. Mês a mês, saber que aquela unidade tem um acordo judicial que ela não pode atrasar a cota. Às vezes a pessoa atrasa ali uns dias, explica, ok, mas se virou um mês, aí ela... Porque o que acontece? Ela paga 10 parcelas, digamos, num acordo e deixa 10 meses em aberto. O processo não acaba. E aí no judicial tem os honorários de advogado, no extra também tem, mas no judicial complica um pouquinho. E as custas judiciais? Todas as custas o inadimplente paga. Até é importante frisar, às vezes tem algum condomínio que tem um caixa muito baixo. Tem um inadimplente. E ele tem uma certa resistência para entrar judicialmente com a ação, o condomínio, o síndico. Por quê? Por conta das custas, que não são altas, normalmente não é um valor muito relevante. Mas depois, durante o processo ali de penhora de valores ou de acordo, quando a pessoa paga, esse valor é ressarcido para o condomínio. Não pode deixar de entrar com ação por causa disso. Já aconteceu. Ou o programa, esse mês a gente entra com um, mês que vem com outro, por conta das custas. Perfeito. Tudo um planejamento que precisa ser feito. Por isso que tem que conhecer o cliente, conhecer o perfil do condomínio, ver a situação. Tem condomínio que é padrão, atrasou 2 cotas, entra com ação, manda a procuração. Doutora, uma pausa para a gente agradecer a nossa patrocinadora oficial, a administradora Sabino Condomínios, uma empresa que acreditou no projeto Voz Condominial, é a nossa patrocinadora oficial que consegue, através deste canal, levar as informações totalmente gratuitas para você que nos assiste. Voltando aqui, eu preciso fazer 2 perguntas extremamente importantes para você. Em relação a essa questão da prescrição de dívidas de taxa condominial, como que funciona a parte da prescrição? Essa prescrição, as pessoas confundem, falam, caducou a dívida. Passou de 5 anos, não devo mais. Extrajudicialmente, a dívida vai seguir existindo. Mas judicialmente, se for cobrar, vai realmente... O que é a prescrição? É a perda do direito de fazer essa cobrança. O condomínio tem 5 anos. Não fez, não entra mais com ação, mas o débito segue. Isso é uma questão também bem controvertida. Se o débito segue em aberto ou se baixa no sistema. Segue. Importante você, síndico ou síndica. Virei síndico. Eu vou olhar toda a inadimplência, porque, infelizmente, a gente sabe, né? Que às vezes até o 5º ano, 5 síndicos passaram por ali, 2 ou 3 escritórios de advocacia, 2 ou 3 administradoras. Então, você, síndico, fique muito atento, porque se houver uma prescrição do período em que você é síndico, a responsabilidade é sua. Então, vá, busque entender qual é o período dessa inadimplência, o quanto de tempo que essa inadimplência está em aberto, porque às vezes você acaba, por falta de conhecimento, herdando uma responsabilidade não agindo e você sendo responsabilizado depois. Exato. Outro ponto que eu acho que não colou, mas eu preciso te perguntar, sobre protestar o nome da pessoa. Eu oriento a não fazer. Oriento a não fazer. Nenhum dos nossos condomínios pratica o protesto. Eu tenho muito receio disso ter um efeito contrário.
alguma falha de informação, é raro acontecer, mas vá que aconteça uma falha na baixa do boleto, alguma coisa do gênero. Isso acontecia mais antigamente. Hoje, eu acho que com os sistemas que as administradoras têm utilizado, não acontece tanto. Eu prefiro não encaminhar para protesto. Nós temos outros meios. A notificação extrajudicial dá muito resultado e a ação judicial. Então, eu opto por orientar o meu cliente a não seguir com protesto. E dá bastante resultado. A cobrança extrajudicial. E se for para fazer o protesto, aí já faz judicial. Já faz. Aí tem esses meios quando avançou mais. De imediato, não. Agora, falando do protesto, eu lembrei daquelas restrições que nós tínhamos para inadimplente. Não poder usar piscina, churrasqueira, salão de festas. Volta e meia vem algum síndico. Ah, doutora, é um desaforo. Está devendo, mas está fazendo churrasco. E aí a gente vai ver inadimplência para cobrar a pessoa e está lá todo mês, churrasqueira. As outras estão pagando a taxa da churrasqueira. Não pode. O Superior Tribunal de Justiça já entendeu, já determinou. Tem outros meios. É a cobrança, a execução. Direito de uso, direito de ir e vir, direito de usufruir daquilo que ele Não pode ser adquiriu. vexatória a cobrança. Em Tem que tomar determinado cuidado momento será também. pago, né? Então é bem complicado. E aí, assim, não podemos levar pelas emoções. Muitas vezes os outros condôminos cobram sobre esse protesto. A doutora fez muito bem as colocações. Aquela situação de colocar no boleto, no demonstrativo mensal, quais as unidades que estão inadimplentes, também ela não tem um olhar muito bacana, até mesmo por conta de que a própria justiça, ela abriu caminhos e a gente precisa ser bastante realista e mostrar que no decorrer do tempo isso tem tornado as cobranças mais céleres. Então, existem outras maneiras de solucionar essa questão. Sim. A legislação ela prioriza que não se faça uma cobrança vexatória que exponha a pessoa. Até temos o corte da água também. Em poucos condomínios, mas é a única forma, às vezes, de manter... Nossa, tem o corte de água ainda. Tem o corte da água. Hoje é uma minoria dos condomínios que seguem essa prática. Lá no escritório tem uns 3 ou 4. E hoje mesmo era dia de corte de 2. Nós falamos dias de corte porque é o jurídico que verifica quem que pagou depois de receber o aviso. Não tinha ninguém, porque pagaram. E eu pensei que bom, não queria... É uma situação desconfortável. Ela é desconfortável, mas a gente também se coloca no lugar do síndico. A gente está falando de vários tipos de condomínio, vários tipos de inadimplência, e talvez seja esse cenário, às vezes, é necessário para você conseguir pagar as contas em dias. Para manter a conta paga mesmo. Manter a conta paga e é uma das maneiras. O que eu sempre digo, o síndico, principalmente, ele precisa saber o risco que ele está assumindo na decisão de cortar a água, de não cortar. Ou seja, o síndico ele precisa estar numa constante tomada de decisões, e essas decisões elas precisam ser muito bem mensuradas se vale a pena ou não. Eu sempre falo para o síndico desse custo-benefício. Vale a pena um inadimplente? O valor do débito, que pode reverter isso judicialmente, pode ter uma indenizatória. As que nós tivemos no escritório até hoje foram infrutíferas da parte do devedor. Ele entrou, pediu para religar a água, até teve o religue no primeiro momento, mas a ação dele foi improcedente. Algo que tem que tomar cuidado, não é todo condomínio que pode fazer o corte da água. É aquela diferença. Quem que está pagando essa água no primeiro momento? É o condomínio. Ele paga a conta, depois é que vai ser feita a leitura e o condomínio vai reembolsar o condomínio. Então, é isso também que dá essa possibilidade. E tem que ser aprovado em assembleia, tem que seguir o procedimento muito certinho todo mês. Verificar a lista de inadimplência, não pode ter uma falha. Não é algo confortável de fazer. Nós fazemos em poucos condomínios que são casos peculiares. Eu acredito que se não tivesse essa medida, ficaria bem complicada a situação financeira dos condomínios. Perfeito. Estamos chegando ao final da nossa entrevista. Já assunto gostoso, passa super rápido, mas aqui
coloco para você fazer ali aqueles que nos assistem, se estiverem precisando do trabalho de vocês, como chegar até o escritório de vocês, como que é possível. Nosso escritório fica no Jardim Aquários, Michelene Gundim, Sociedade de Advogados. Nós estamos nas redes sociais, @Michelene Gundim no Instagram e nosso site www.michelenegundim.com.br. Lá tem os nossos contatos, tem o linkzinho para o WhatsApp para agendar o horário. Perfeito. Se você está procurando no Vale do Paraíba uma empresa especializada, um escritório especializado, é só procurar da forma que a doutora falou. Doutora, muito obrigado por você disponibilizar o seu tempo, o seu conhecimento para esta entrevista tão importante para o segmento condominial. Eu que agradeço. Foi muito bom falar de um assunto que eu conheço e trabalho há tanto tempo. Espero ter contribuído. Sim. E você que nos assiste, obrigado por estar nos acompanhando nessa entrevista. Se inscreva no nosso canal, clica lá no sininho que você vai ter as informações. A Voz Condominial é uma plataforma 100% gratuita que tem o objetivo de levar o conhecimento para todos que querem, que anseiam conhecer um pouco mais deste universo condominial. Lembrando sempre que aqui você tem voz. Voz Condominial, se liga neste canal.